Com vocês. Gravando! Vai esperar, Belo Horizonte tem uma coisa que, independente da gente, ela é rebelde. Desde a formação, a criação de Belo Horizonte, ela sempre teve um papel político. Belo Horizonte sempre as coisas foram muito difíceis, né? E com gente abusada que nem nós, sabe? As pessoas não engolem a gente. Tem coisas que eu só fiz em Belo Horizonte. A gente não teve, até os anos 70, geração belo-horizontina. Nós somos, vamos dizer assim, pós-década de 70. Existia um movimento estudantil que era um movimento, na época, né, no final da década de 70, que era a liberdade democrática, a anistia, né? Essa esquerda, ela praticamente colocada em xeque e ela se destrói interna e externamente. O velho ainda não tinha morrido e o novo ainda não tinha nascido. Você começa a abrir uma vaga, um território no movimento estudantil que pega um outro tipo de universitário. E chegou em 81, 82, o movimento estudantil ele refluiu. Por quê? Porque o pessoal tinha voltado, né? Os políticos, né? O movimento sindical estava bombando, teve a greve da construção civil, a greve dos metalúrgicos, o Lula lá e tal. Os estudantes ficaram em segundo plano. Essa nova geração, ela se estabelece exatamente numa geração que era mais culturalista do que ideologicamente esquerda. Eu acho que o movimento estava com um discurso desgastado. Né? Estava todo mundo meio de saco cheio, né? As pessoas não... A gente tinha preguiça de reunião de TCE, preguiça, horror de DA. Eram muito certos jargões, né? E isso, repetindo, você ia na Assembleia, o cara sempre usava a mesma... Tinha o mesmo demônio lá, tinha os mesmos nomes, né? Então as pessoas, eu acho que estavam meio cansadas disso, né? Antes o movimento estudantil usava a cultura para ganhar voto e depois a cultura começou a usar o movimento estudantil para fazer suas ações. Mas talvez a gente não tivesse tanta consciência de como agir politicamente dentro do nosso cinismo. A Onda, eu acho que foi um exemplo típico. A Onda foi um movimento que você não consegue definir a Onda politicamente. Você tinha trotskista, você tinha comunista, neoliberal, democrata, porra louca, anarquista, tinha tudo. Onda, veio tendência, veio anarquista. Pela primeira vez, a Tribuna da Luta Operária intitulou alguém de anarquista. Então esse mote assim, do it yourself, inventa, resolve produzir e fazer aparecer a cena que você quer viver nela, de estar na experimentação. O movimento estudantil parou de ser protagonista da política. Então ficava naquela conversa, né? Mas já os protagonistas já eram outros, né? Esse grupo aí de porra loucas aí, que também é uma brasileirização do anarquismo, né? Esse grupo de porra loucas aí, eles não sabem o que querem. E eu acho que esse cinismo, que para mim é político, a gente não tinha muita consciência dele. Eu estou indo pro Rio, viver me dá preguiça. A solidão é uma merda, sexo é bom demais. Eu estou indo pro Rio, viver me dá preguiça. Com gás, A solidão é uma merda. Sexo é bom demais. Roda ritmos mu seni pertenece sen şuşak setene ak. Roda ritmos o dine davni hodish pertenece só nessa şuşak setene ak. Meu ministério. Nessa época,
mais impressionante é que a gente não sabia quem que era inimigo. A gente tinha vários inimigos, assim, para combater e tal. Era uma época muito aguerrida, né? Muito efervescente. Era ainda ditadura militar. Eu acho que naquela época a gente não percebia isso, porque realmente no começo dos 80 a ditadura ela relaxou. Subliminarmente, eu acho. Esse fim da ditadura foi trazendo a possibilidade de canalizar a rebeldia, não apenas para a questão política, quanto para a questão estética, para a questão musical, para a postura existencial mesmo. UPI, DDD, CTI, PCdoB. Coach comunista, coach comunista, coach comunista, coach comunista. FBI, KGB, CIA, PCB. Coach comunista, coach comunista, coach comunista, coach comunista. Acho que as pedras estão rolando, as coisas estão acontecendo. Eu tive mais de 50 empregos no Brasil, cara, de coisas mais auxiliar de taxidermista. Eu já trabalhei vendendo panela, fui faxineiro, né? Trabalhei em uma serraria, já vendi bolo na Católica, sacou? Na época do Sex Pistols, que já existia, eu vendia bolo. A Fabiana, era minha namorada na época, ela me deu o toque, olha, precisa levantar uma grana pra vender bolo na Católica. Eu acho que o Mineiro era o nosso pai político também. O Mineiro era um cara extremamente politizado, ele era um cara preocupado com essas transformações sociais, ele tinha realmente essa grande inquietação. Naquela época, a rebeldia permitida, a gente às vezes fazia alguma rebeldia que não era permitida. Ele sabia que aquela geração precisava de um espaço. Ele sabia que aquela geração precisava de um pequeno espaço de liberdade para poder, entende? Para poder dar o start realmente em toda uma história artística e cultural da cidade. Os espaços alternativos, eles tinham um brilho do it yourself, faça você mesmo, né? Era a própria banda lá, o Calil era a própria banda Sex Pistols com os amigos que servia, que fazia tudo, né? Foi lá que nasceu o Sexo Explícito, foi lá que nasceu Divergência e foi fundamental para que isso pudesse rolar. Mas realmente os bares eram espaços políticos mesmo, no sentido de espaços de poder acontecer a cultura, poder acontecer as exposições, as performances, os shows, lançamentos de livros, lançamentos de discos. O câncer do playboy, com atrofia ele faz vomitar sangue. A cocaína que mata o cuzão de overdose. O tumor maligno que se abriga no cérebro do político. A granada holandesa que retalha e fala alteza. O machado que separa a cabeça do general. A gasolina que incendeia a igreja. A mira do foguete anti-tanque. O piloto do 11 de setembro. Somos a arma que matou Kennedy, Vargas e Lennon. Os espinhos da cabeça de Cristo. Somos o fogo do seu inferno. Aquele que sua mãe lhe preveniu. O pavio da dinamite. Somos quem amola a foice da morte. Misantropia. O punk era muito orgânico, era muito visceral. O pós-punk já foi... pegou tudo que tinha no punk, do faça você mesmo, mas aí injetou vanguarda, poesia concreta, cinema novo, tropicália, e aí sim eu acho que se estabelece essa geração 80. A convivência de punk com
com metal, com a gente, assim, cara, era um convívio, não lembro de confusão, de briga, assim, por isso, por categoria, eram pessoas descobrindo ideologias, descobrindo músicas, descobrindo essas coisas. As performances começaram por uma desculpa de promover e fazer uma divulgação do canil. Então a gente saía na rua, na Kombi do Mineiro, e fazia panfletinhos que a gente mesmo fazia no mimeógrafo e tal. Mas existia aquela coisa, vamos dizer, panfletária, aquela vontade de fazer acontecer? Era pura vontade de viver, né? Energia vital ali, espalhando, né? Coincidiu que o Brasil sai da ditadura e começa esse movimento New Wave nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal, vindo do punk. Então essas coisas todas coincidiram. E coincidiu da gente ter 18 anos, 19 anos, 20 anos. Então, beleza, né? A gente trafegava muito pela esquisitice. Eu não tocava nada, o Roberto tocava um pouquinho melhor e o Rubinho também não tocava, na época não tocava nada. O Rubinho já trabalhava no Canil, com o Mineiro era dono do Canil, junto com o Mário Santiago. Aí o Mário trouxe o John, a gente começou a ensaiar daquele jeito. Então tinha meu violão, a guitarra do Roberto, a guitarra do John, o contrabaixo do Mário e não tinha bateria. Aí eu peguei uma caixa de sabão, uma cadeira, um negócio, aí os caras ficavam ensaiando e eu ficava lá brincando com eles, né? E o Roger, irmão do Rubinho, que foi aos poucos, ele era o cozinheiro do Canil na época, foi aos poucos assumindo a bateria e virou baterista. E os caras ficavam ensaiando guitarra e contrabaixo, não, então e a bateria quieta. Ela falou, peraí, deixa eu ver se eu vou tocar esse trem. E aí foi. Sex Please, que era um repertório mais irônico, mais satírico. Tinha um repertório, que era o Rubinho que fazia basicamente esse repertório. Tinha um meu repertório, que era o Divergência, que seria o Divergência, um repertório muito mais politizado, muito ligado ainda na tradição de crítica à esquerda, culto comunista, droga de partido, essas coisas. E o Jair já estava fazendo uma coisa mais, vamos dizer, o braço mais lírico do grupo. E o Marcelo, sem dúvida, era o nosso pai, o nosso mestre intelectual, o nosso mestre pop, vamos dizer. Ele misturava, ele tinha realmente essa mistura essa mistura dos ismos, dos dadaísmo, do surrealismo e da poesia concreta e dessa poesia que eles criaram nesses anos 80. Essa vontade de inventar coisas assim foi que a gente achou esses caras que tinham muito mais o dom da palavra, muito mais o dom da performance e tudo mais, eram figuras interessantes. E começou esse negócio híbrido. Eu e o Mário, a gente vem de uma turma completamente outra. Skatista. A gente era skatista e ouvia um som que era raro de se ouvir por aí, sei lá, Divo, B-52s, ou Clash, umas coisas do tipo. E isso, naquela época em que a informação musical era tão difícil, tão rara, isso parecia uma enorme coincidência, uma coisa que era boa demais pra ser verdade. Achei uma outra pessoa que gosta do Divo também, era tipo um milagre. Esse trabalho é incrível, era muito incrível. Eu dançava com umas aspirador de pó, que são as fotos do Fabinho. A Vida Tumulto-Amorosa de Mafalda Petipuá. Então era muito incrível. Aqui, Silvia, eu, você, Lili e o Alex Dário. Olha. Porque era muito tranquilo, né, cara? A gente não tinha muito... a gente não tinha, acho que a gente não tinha medo de desconhecido total. A liberdade mesmo de criar e de
fazer acontecer, né? Era todo mundo performático, era todo mundo performático. Arte terminal, isso é legal demais, sacou? O Roberto Soares está com esse projeto. E assim, eu quero reunir o máximo de pessoas para poder realmente apoiar, porque é muito legal. Arte terminal, né? E durante 7 dias, todos velaram pelo homem, esperando que ele recobrasse a sua consciência. No 7º dia, o homem abriu os olhos e todos foram chamados. O pai, a mãe, os parentes do homem, também o médico, também o advogado. E todos foram chamados porque o homem tinha aberto os olhos. I love honey. Cheguei um dia na casa do Get Honey, ele já estava no estado terminal e ele tinha pedido para morrer em casa. Tá, Arnaldo Batista, Cal Guimarães, Fábio Cansado, a Fabiana, todo mundo na casa do Rony. Silk no talo e o Get Honey em coma, assim, jogado numa poltrona, com o Cal escorando ele de um lado, o Fabinho escorando ele do outro. Aí eu cheguei, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, vocês estão ficando doidos? Desliguei a Silks e coloquei Billie Holiday. Você lembra disso, Cláudio? Não lembro. Você não lembra? Eu lembro da quantidade de amigos morrendo nessa época de AIDS. Mas o Rony foi praticamente um dos primeiros casos. O Rony, principalmente, que eu cheguei muito perto. Mas esse dia eu não lembro. Vocês estavam lá e eu cheguei, tava rolando uma festinha de despedida, olha a loucura. Foi do caralho. Abri a janela e comecei a falar com o Rony, que ele tava morrendo, que ele tava no estado terminal, explicando pra ele que ele tinha que passar por um túnel. E eu comecei a falar tanta coisa pra ele da morte. Antes de te dizer, eu já senti que falar é só canção. Tão cansado estou desta canção, de todas as canções. Antes de te dizer, eu já senti que falar é só canção. Tão cansado estou desta canção, de todas as canções. A arte é longa, a vida é breve, nesta aventura ninguém se atreve a ver além do olhar. Antes de te dizer, eu já senti que falar é só canção. Tão cansado estou desta canção, de todas as canções, de todas as canções, de todas as canções. Você esteve ali embaixo, no porão ali? Não, tem coisa lá embaixo? Quem tá lá dentro? Edival, Fabinho. É sério assim? É sério? Então não vou não. Oi. Ah, meu Deus do céu, coisa boa. Adorei. Quanto tempo? Eita lasqueira. É bom demais, não? É muito tempo. Quanto tempo? A frase mais falada aqui é quanto tempo? A Miss era estancada morta. A Miss era sobremaneiras e modos, a Miss Moda era. Coagulam-se excessos e acessos, coagulam-se excessos e acessos, coagulam-se excessos e acessos, roubando-se o clim de um dancênio. No prato
Antes, cheio de doce, hoje, um poema vazio. A tal da deformance nunca foi duvidada. Oh, meu Deus, a deformance. Mas vamos aqui agora. Vamos fazer... É muito engraçado. Eu vim conhecer meu pai com 25 anos. Eu fiz um verdadeiro trabalho de detetive para encontrar meu pai. Aí, na hora que eu chego lá, tinha um senhor que trabalhava para ele no quintal. Aí eu perguntei para ele, o senhor Eri Gomes dos Santos está aí? Aí está, sim, senhor. Quem deseja falar com ele? Eri de Meira Gomes, o filho dele. Aí, na hora que ele veio saindo da porta, assim, ô meu filho, vamos entrar? Ele falou como se eu tivesse encontrado com ele na semana passada, entendeu? Porque minha mãe falava, sempre falou desde criança, eu sempre ouvi dizer que meu pai tinha morrido. Que o único pai que eu tinha era esse que estava aqui na folhinha do Sagrado Coração, era o Pai do Céu. Quantas e quantas folhinhas eu rasguei na frente dela, esse não é meu pai. Aí ela começava a chorar, eu ia lá e colava a folhinha com durex, prendia e colocava na parede. Não, tá bom. O Osana partiu também de do fato de eu conhecer o Eri, e ele escrevia, o Eri fazia umas poesias, o Eri tinha uma voz, né, grossa, assim, bonita, né, ele declamava muita poesia. E aí a gente encontrou o Tibau e a gente resolveu fazer essa banda, mas era assim, o Tibau tocava baixo, a guitarra, e o Eri cantava, mas não tinha bateria. O Tibau estava começando a trabalhar com programação, né? Então ele tinha um MSX, né, da Gradiente, um computador. E a gente descobriu um programinha, era um script de uma bateria eletrônica, só que só davam 10 toques. Isso durante muito tempo se tornou a nossa bateria, assim, o nosso baterista. Mas era bem rudimentar. Alcide Moreira cantando Titãs? Bom, seria mais ou menos assim. Não posso mais ficar assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilha, só pra te sintonizar. O tempo não para, né? Mudar naqueles anos, mudou para sempre. Entendeu? Aquela coisa que fez mudar a minha vida, mudou ela para sempre. Vocês aí que vão ver um trabalho sobre as influências do Super 8 na gênese do processo criativo dos jovens cineastas, ou videastas, como é que se diz isso? Quando eu fiz o meu primeiro filme de Super 8, geralmente eu não andava de carro, eu andava a pé. O Super 8 ultrapassou os limites da história, ou seja, perdeu-se na própria história. A nossa ideia de possibilidade de construção, ela se confundia com a ideia de fantasia que isso poderia vir a ser, entendeu? Vamos ver as relações Super 8 e a nova tecnologia que o progresso permitiu com a colocação no mercado do VHS, que é o vídeo
mais amador, não esse que a gente está aqui agora, desfrutando aqui nessa estrada em direção ao Rio, aonde eu vou procurar os meios de produção da Embrafilme para resolver o problema do meu longa-metragem em 35mm, que está ali escondido, boicotado. E isso mudou minha vida. Toda. Então teve um negócio que foi uma época. Um cometa caiu aqui. A Envídeo orgulhosamente apresenta mais uma superprodução do cinema. A Europa em 5 minutos. Julho de 1980. Eu, Teresino, Clarice e Cláudia estamos na Flórida, Centro de Diversões da América. Claro que teve a história dos videomakers, né? Mas eu não acredito que essa coisa aconteça de novo. Eu acredito que teve essa época e quem viveu essa época, parabéns, felicidades, porque... A figura de um mordomo quebra o luar. Com voz nervosa pergunta: ele está morto? Então ela diz: não precisa servir o jantar. Não precisa servir o jantar. Não precisa servir o jantar. Não precisa. Foi seu primeiro e único grupo, né? Foi. Música sempre esteve presente na minha vida, assim. Eu sou um pintor envolvido na música, eu escuto música 24 horas por dia. Não precisa servir o jantar. Não precisa servir o jantar. Esses meninos aqui já abriram o show da minha banda. O Sepultura e abriu o show do As Nas Alturas. Agora eu não me lembro onde que foi. Eu acho que o mais legal daquela época era o tanto que a gente era unido. Todo mundo ia em tudo que o outro fazia. Eles eram muito artistas, eu era muito alternativa. Marta Neves ensina como fazer arte. Primeiro, colocar no avental. É muito simples. Temos aqui o nosso suporte. O narizinho é muito fácil de fazer, você pode fazer me acompanhando em casa. Agora vamos para os olhos. Eu sou fã dela, viu? A técnica dos cílios também é muito importante. Gente, eu era melhor do que hoje. É muito simples. Ensina aos seus filhos, a empregada, seu marido. Caralho, é a precursora de Ana Maria Braga. Um furo no queijo, por exemplo, é uma sugestão. Olha lá minha geladeirinha. Seja também um Picasso. Faço mal. Muitas coisas que eu vejo hoje, eu falo, pô, nós já fizemos, né? Tivemos essa experiência, já curtimos isso. Já. Naquela época a gente já fazia isso, é verdade. Os baldes, na verdade, era eu, o Jimmy e o Eri. Tinha uma ligação com uma coisa que era artes plásticas e música. Uma coisa que vinha de Baudelaire e Rimbaud, né? O Rimbaud. Né? Aí um dia a gente achou uma TV no lixo e a gente tirou
limpou a TV inteira, pintou de cor-de-rosa e a gente colocou 3 telas dentro da TV, umas telas de um tecido bem fino e transparente, e a gente pegou uns slides e desenhou no próprio frame ali, no próprio slide mesmo. A gente desenhou e pegou um projetor e ficava projetando isso dentro da TV. Então dava uma tridimensionalidade na imagem. E a gente inscreveu esse trabalho no Salão de Arte do Palácio das Artes. E a gente recebeu um prêmio, acho que foi tipo 3º lugar, alguma coisa assim. Que pra gente foi um negócio assim, né? Completamente absurdo, né? Dentro daquele meio de artes plásticas, né? De todos os artistas, assim, mais... uma forma tradicional de arte, né? De pintura e tal. Multimídia, porque realmente... mas é aquilo que eu falei, mas tudo era arte, né? Então, assim, eu acho que já havia esse conceito, entendeu? De desmanchar os limites entre as artes, assim. Com certeza, já era uma coisa normal, assim, na época. Um pouco era isso, assim, é um pouco da influência da música nas artes plásticas, eu acho. Porque a gente ouvia muito punk rock, pós-punk e tal, e eu acreditava muito nessa coisa de você realmente não ter medo de fazer qualquer coisa, sabe? Assim, de escrever, de fazer um filme, de ter uma ideia de um filme, ter uma ideia de uma banda, sei lá. Então a gente... E os baldes tinha isso, um pouco disso, assim, a gente tinha as pinturas individuais, mas a gente tinha os trabalhos coletivos, que os trabalhos coletivos misturavam mais essas coisas. A gente fez algumas, sei lá, umas 3 exposições, depois a gente fez uma exposição individual no Palácio das Artes, naquela sala mais que tem abaixo, né, no seu nome daquela sala. E foi uma exposição legal que a gente fez, tinha muitas instalações, tinha pintura, tinha trabalho conjunto e trabalhos individuais. Foram as primeiras pessoas dessa turma que entrou no Palácio das Artes, participou de uma seleção curatorial, né, assim. Isso é um assalto. Isso é um assalto. Ai, que susto! O povo hoje em dia só tem mais técnica, que as ideias não melhoraram. Eu posso dizer que a Marta foi minha irmã. A gente só não namorou porque a gente ficou tão amigo que... Mas nós tomamos muitos porres, passando pelo arco ali o Arco de Santa Teresa, que existia esse romantismo, né? A Ida sempre a Ida lá. Eu comecei no Idas e Voltas, tocando guitarra, a gente tocava todos os instrumentos, na verdade. A gente não sabia tocar nenhum instrumento bem, mas achava que podia tocar todos os instrumentos. Não entendia nada de música, então o Bruno tinha que fazer um sinal, assim, tipo, eles começavam a música, aí o Bruno me fazia um sinal e começava a cantar. Meu pai me propiciava essa liberdade de poder não ser obrigada a ser uma coisa, né? Não mandou estudar uma faculdade X. E ele saía assim, ó, no meio desse povo todo. Esse povo todo, ele saía de terno, chapéu. Ele era elegantíssimo. E sentava com todo mundo pirado, os caras cheirados, os caras tomando ácido. Você tem. Tava cagando e andando, conversava com todo mundo. O Aron era um amor. E eu morria de ciúme porque ele só filmava o João da Moto.
muita foto junto com o Aaron Feldman. E, poxa, isso pra mim é importante pra caramba. Mas, pô, eu vou contar para minhas filhas, sabe o que é Aaron Feldman? Já não me lembro quem contou essa história. E esse chão que não larga dos meus pés. Eu sou o pai do analfabeto. Já não me lembro quem contou essa história. Já não me lembro quem contou essa história. Eu comecei minha carreira artística, digamos assim, quando eu encontrei o pessoal da Fafiche. Encontrei o Marcelo Dolabella, o Luciano Cortez, o Murilo, e esses caras, eles tinham um grupo de poesia, o Juquinha, o Jair, né? Eles tinham um grupo de poesia, o Sem Flores. Num determinado momento, a gente começou a ampliar o que a gente fazia no papel. Eu não tenho referência com Sem Flores, eu tenho referência com o João Batista Jorge. E é um cara que ficou completamente fora de qualquer esquema de coletânea de poesia, que é uma bosta isso, né? A juventude acha meio idiota, entendeu? Fazer verso, ou então escrever um texto meio sincrético, assim, meio difícil de entender. Por que fazer isso? Ninguém quer fazer esforço para entender, acham chato. Que a poesia que cabe hoje no mundo é essa, que é assim, desse tamanho, ou nada de poesia. É assim, esquece, acaba. Eu não sei nem por que vocês estão fazendo esse filme. O cara está tentando fazer um negócio meio... Meu, não está tentando, o cara está fazendo um negócio. Né? O cara está fazendo realmente uma coisa difícil de ser entendida. Se você quiser entender, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar, entendeu? Eu acho que isso tinha um certo glamour para várias gerações anteriores. Eu tinha parceria com Marcelo Dolabella, com Roberto Soares. Isso, depois ela caminha para uma outra parceria que vai para a música. O delírio é um só ou há vários calvários? Mas engraçado é que mesmo nesse momento da poesia, ela já era multimídia. Para quando pintar clímax? A poesia, ela é o motor deflagrador de uma cena multimídia em Belo Horizonte, que é diferente do que aconteceu em outros estados no Brasil. Essa época, palavra, pintura, foto, as coisas começaram a se juntar muito forte, entendeu? Uma coisa influenciava a outra o tempo todo, inclusive nas posturas, nas atitudes, nas temáticas, né? Na negação de valores. O comportamento, a maneira da gente se vestir, a maneira da gente falar, a maneira da gente fazer artes plásticas, a maneira da gente escrever, enfim, tudo tinha muito a ver. A maneira da gente fazer festa. Estava muito aberto para influências várias, muito sedento. A gente teve muita imagem, muita produção de força, muito evento, muita coisa incrível e muita interação. A gente fazia, a gente não tinha tempo de fazer ensaios gerais, né? Acho que não existia muito um senso profissional, assim, entre instituição, curadoria e tal. Ali ainda era meio... Isso era ainda inocente, né? Eu acho que por ser ingênuo, tinha um grau de criatividade ali que era incrível, que era inacreditável, assim, as pessoas estavam... A coisa estava rolando mesmo, não é à toa que acontecia. O rock brasileiro
Brasileiro na Garagem vai muito bem, na mídia e nas rádios e mala pior. Eu acho que todo rock brasileiro que está envolvido com a grande mídia, ele é uma coisa cretina. Ô Edu, me fala uma coisa, esse lance de ser maldito, isso sim é legal? Você curte esse lance ou você tá tendo sucesso, você tá em todas as rádios? Não, eu vou te explicar, eu não quero nenhum nem outro. Primeiro, essa história de ser maldito eu acho uma tremenda, uma palhaçada. E ao mesmo tempo não quero ser sucesso aqui no Brasil, porque ser sucesso aqui no Brasil é sinônimo de ser medíocre e estúpido. Que eu acho que a gente queria ser algo do tipo assim, tão antipático que fosse legal. Tipo assim, esses caras são os caras mais antipáticos do mundo, não é legal? Sabe? Isso é muito difícil, cara. É muito difícil fazer isso. A gente acha que a gente precisava de mais talento do que a gente tinha, na verdade. Não, o paradoxo, a meu ver, é esse, entendeu? Fazer uma coisa estranha, meio dissonante, e achar que com isso você vai alcançar um determinado público. Eu lembro até hoje o Rubinho cantando de pijama. Eu cheguei e falei, porra, que merda é essa, cara? Cara de pijama. No início a gente era meio performática. A gente tenta fazer uma coisa que nem nós mesmos gostamos, de certa forma, talvez nem entendemos, né? Você mostra hoje para as pessoas, hoje em dia, as pessoas falam, nossa, que treco esquisito, cara, o Rubinho cantava desse jeito, daquele jeito assim. Aquilo é estranho pra caramba, cara. A gente tá muito acostumado com aquilo, mas aquilo não é um negócio fácil, assim. Podia ser o estranho, mas o estranho, tinha gente que o estranhamento era algo que se desejava, entendeu? A qualidade do rock brasileiro hoje é a pior possível. Há uma espécie hoje, eu diria, uma espécie meio de ressaca, assim, sabe? O oceano tá meio retraído, assim. E a qualidade caiu muito. Caiu, você vê, uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, saiu bons discos, né? Na verdade, eu acho que cada vez os espaços estão mais fechados para bandas pequenas e médias, assim. O que vende mesmo, infelizmente, são as babas. Por mais talentoso e por mais interessante que seja, eu não vejo como. Eu queria que a coisa mudasse, entendeu? Eu queria que a coisa ficasse mais diversificada, entendeu? Excessivamente comportado, né? É uma grande mediocridade, é uma política absolutamente jabazeira. Uma miséria criativa muito grande. Falta mais ousadia, falta mais... Eu não tenho esperança nenhuma. Meu sonho é ver um dia o rock brasileiro verdadeiro invadir o Globo de Ouro e espancar aquele público todo que fica lá. Foi no tempo errado, foi no fim dos anos 80, decadência total do rock brasileiro. Você dependia completamente de grande gravadora, Você gente. dependia de Hoje em tudo. dia você vai pro MySpace, você não precisa de mais De nada. Hoje, se você é bom, você pode tentar se estabelecer de uma outra forma. Só quem faz muito sucesso, vende milhões de discos, é que cabe dentro dessa estrutura. Então aí você tem a dominação num certo momento do mercado dá até para contar nos dedos, né? Era Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs. Acabou, né? Não tem 10. Num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, com uma cena urbana efervescente como aquela. Você precisa de alguém que é capaz de catapultar você para o mega estrelato que gosta de você, tá? Acho que ninguém gostou. Você precisa, sei lá, de ter uma música que corta tudo isso, sabe? Você faz acho que os Titãs foi Sonífera Ilha. Sabe assim, eles fizeram aquela música, puta, essa música é demais, cara, todo mundo achou essa música o máximo, assim. Só pra te sintonizar, sozinha, numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Esse lance da música na novela das 8, da Vênus Platinada, isso assim catapulta o grupo ao sucesso? É verdade isso? Gozado, né? Com o nosso disco, que foi o disco mais maldito, assim, né? Foi um disco que foi super bem recebido por crítica e pelo nosso público, mas foi um disco que não rolou nas FMs convencionais. O problema também é que o Francisco Coco não estava tão legal na novela, entendeu? Todo o meu passado, últimas recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois.
dessa vida passageira. Eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada. Isso é o que me faz dizer. 86, primeira banda, não só hardcore ou punk, mas a gente andar de visual assim em BH, até então uma coisa meio que inovadora, e também pelo fato de ser uma cidade conservadora e religiosa, preconceituosa, xenofóbica, altamente militarizada, fazer isso hoje já soa como uma coisa meio que transgressora, inovadora, vanguardista. Mas fazer isso em 86, onde o Ameba tinha 14 anos, eu 15, 16 anos, assim, foi uma afronta, assim. Rolamos escada abaixo, no conservatório de música, em frente ao palácio, quando eu era ali ainda, onde eu estudava, entendeu? Aí deu uma surra nele, falei, não agora era eu... punk não, viu? Ela nunca foi. Não, eu bati só 2 vezes na minha vida, foi no Mauro Chantal, o pianista, e uma outra vez num show punk, o Dui, bati no Dui também, arranquei o óculos dele. Não foi no Dui, não, foi na Nádia. Não, amor, não, porque o Dui foi defender a Nádia, eu fui, peguei o óculos dele, botei no chão e apertei, quebrei ele todo. Não, num show punk, a única porrada rolou foi entre eu, a Nádia e a Silvia. Vamos ensinar a todos vocês como fazer a arte conceitual. Ei! Quer experimentar uma rima? Uma rima? Topas matar meu pai? Em Brasília, 10 é 9 horas. Em Brasília, 10 é 9 horas. Esse espetáculo é dedicado aos mortos-vivos! O Itamar Assunção morreu falando que ele resistiu até o fim. Ele nunca acreditou que a música dele fosse tocar no rádio. Ele não acreditava que essa estética de comportamento é uma estética global. Quando eu montei o Patofu, isso era uma das coisas que eu não queria. Isso era assim... Muitas coisas eu aprendi com o Sexo Explícito, com o Tim Nur e tal. Uma das coisas que eu não queria é fazer um show que as pessoas não gostassem. Eu não quero ser um tipo esquemático, eu não quero ser massificada. Todo o meu discurso é exatamente contra. Hoje é industrializado. Eu acho que no meu caso, a gente estava sempre em busca de um pop que não fosse óbvio. E é o que eu estou em busca até hoje, acho que é o que eu vou continuar fazendo. De alguma maneira, todos os trabalhos que eu fiz, seja nos anos 80 ou seja com Tetini, tem uma ligação muito forte com o experimental, mas tem uma ligação de afinidade com o pop. Gosto de jogar pelado lá na praia do Flamengo. Tiro onda depois cachorra pra brincar no firmamento. Eu disse 2, tu quer saber onde me achar? Vim pra praia do Flamengo pra eu poder te engravidar. E eu faço isso porque preciso de fazer. Eu preciso disso para viver. Independente do que eu vou conseguir acumular com isso. Eu não quero acumular. Eu acho que a questão do sucesso é muito relativa, né? Você pegar, por exemplo, o Rubinho Troll, que batalhou tanto no Sexo Explícito e ele simplesmente depois para e vai embora para Londres e fica lá. E hoje, ao assistir um Patofu no Faustão, um Patofu na MTV, um Patofu em qualquer programa de televisão tradicional, e ao assistir o John, o Patofu, cantando A Filha Predileta do Rajneesh, aquilo é Rubinho. Você sabe que a mulher tem um apetite sexual 10 vezes maior que o seu, amigo meu, por isso que o filho é mais dela, por isso que o filho é mais dela, você traz a comida, mas a panela é dela. Cara, isso aí nos anos 80 já era muito radical.
geração, né? Eu não acredito em nenhum dos dois. A faca, essa dor me corta como uma faca. A dor que ele me deu dela, é o corro dela que vem correndo. E passa o ano inteiro e você dorme, ela não dorme e ela vai pegar você. No dia dela, você dorme, ela te espera a noite inteira. Ela vai pegar você. No dia dela, e ela mesmo grita assim que lhe vê. Ela vai pegar você. Ela vai pegar você. Eu sinto como se não tivesse havido uma sequência duradoura da agitação cultural dos anos 80. Depois da gente teve a ZAP que ganhou e depois disso acabou. O desenho cultural acabou, não existiu. É uma conclusão. Eu acho que todos os nossos fracassos dessa época em Belo Horizonte foram devido à própria cidade. Eu acho que como coletivo essa potência não vingou. Talvez a gente tenha percebido que a gente era mais minoria do que a gente imaginava. De 17 de abril de 1926, publica o seguinte telegrama. A jovem Nicolina Vieira de Campos atirou-se hoje do cimo de uma pedreira de 300 metros de altura. A infeliz veio batendo o corpo pelas pedras do abismo e, ao chegar embaixo, tinha as carnes dilaceradas e os olhos moídos. Nicolina suicidara-se, acabrunhada de vergonha. É que falavam dela. Essa geração aí, eu acho que era uma geração quase uma geração espontânea, né? Foi um negócio muito... Cada um tava no seu canto e se juntou e tal. Mas eu... Era um pessoal muito... à margem mesmo, né? As pessoas acreditavam na gente, sabiam do talento, mas não rolou. Poderia rolar. Muitas pessoas, elas ficaram num limbo, assim, sei lá, né? A gente nem sabe aonde. Algumas o projeto que se desenhou naquele período foi coerente, foi regular, foi previsível. Outros perderam no caminho e acharam outros caminhos. O que acontece é que nos anos 90 as pessoas saíram do seu tema fantasioso ou do seu tema ideal e foram sobreviver. Um rompimento contínuo é uma contradição, né? Aí vem questões de desemprego, desilusões amorosas, o casamento que acabou. Aí a gente vai mudando, né? Parece que a gente vira meio que argila na mão do destino. Muita coisa acabou porque cada um segue seu caminho. As pessoas que eu gosto sumiram de mim, eu cacei outro rumo. É traumática, né, meu? Quando a banda termina, é tipo casamento, né, meu? Houve mudanças de rota que foram escolhas feitas pelas pessoas e elas que arquem com isso. Vamos ressaltar aí a saudosa Rádio Santé, sacou? Onde eu e outros brothers fizemos o Minutos do Ódio, que foi um programa de expressão marginal, de expressão punk, incitando a subversão. Tive colocava os ouvintes no ar, recebia carta de presidiário, tive a oportunidade de entrevistar o Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, sacou? Isso aí pra mim é orgulho, sacou? E nós fazíamos isso da maneira mais horizontalizada possível, sacou? O punk é isso, é a descentralização da informação, sacou? Embora tenha uma parte de comédia aí que monopoliza material, monopoliza informação, eu acho que esses caras estão negando o espírito da anarquia, sacou? Fracasso subiu a cabeça mesmo, assim, tipo... Nós tivemos um crescimento negativo muito grande.
Nós fomos, como se diz assim, a cidade unia o inútil ao desagradável. Acabou porque acaba tudo, né? Eu tinha um problema sério com as instituições, sabe? Filhos, casamento, ter que produzir e... Não tem cinema, não tem literatura, não tem poesia, cara. O mundo esvaziou. Correndo, as palavras chegam mais rápidas. Correndo, as palavras chegam mais rápidas. Se você acha que esse filme seu vai dar alguma coisa, não vai dar em nada. Você acha que o meu filme vai dar alguma coisa? Não vai dar em nada. Então pra que você insiste em fazer filme ainda? Pra que você virou cineasta? Ninguém virou cineasta. Você virou. Não, ninguém virou. Você fez um. É um negócio, você tem que preencher a sua vida. Naquela época a gente fazia a rebeldia permitida, que hoje eu não vejo nem a rebeldia permitida ser, que era de enfrentamento, né? Essa história de pichar na rua vem lá de 80. Aí eu parei com isso e retornei agora. Quando nós montamos a banda de novo, sacou? Porque a cidade é nossa, né, meu? A cidade não nos permitia andar dentro de um certo espaço que se pudesse respirar isso e fazer disso alguma forma de sobrevivência, alguma forma de progresso. Sepultura foi surgir na Europa. O pessoal da Orquestra Sinfônica aqui, tem amigos da gente que foi para a Europa para poder dar uma avançada. Basicamente, o que a gente fez foi lutar contra uma cidade. Tanto que eu emigrei para outro estado nessa época, exatamente. Falei, tenho que sair porque eu preciso de tentar uma coisa maior, preciso de dar um passo, preciso de... Tô achando que tô fronteiriço aqui. Se eu tivesse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu sinceramente, eu não estou falando de besteira, não. Era possível até que eu tivesse entrado num panorama naquela época, né? Ou, quiçá, até ter sido cogitada por uma Bienal. Fui morar em São Paulo em 90, exatamente, final de 89, me preparei, fui... Me lembrei outro dia, falei, mas como eu fui morar em São Paulo? Não tinha dinheiro, cara. Não tinha... Mas foi da mesma forma, artista, entendeu? Mas já estava trabalhando com design também aí, já tinha uma casa, já estava casado, o mesmo esquema que as outras pessoas, entendeu? Mas naquela época, o que eu fazia, pintar cadeira, pintar tampa de vaso, aquilo é o que o Alex Valauri fazia com a Rainha do Frango Assado. É que um mundo de gente da década de 80 fazia num outro circuito muito mais dinâmico do que essa putaria que é Belo Horizonte, que só valorizava a arte abstrata, a abstração informal. No meu caso, foi mais fácil ter mudado para Londres, daí eu não tive que viver o sucesso do John. Imagina, um cara que você tocava com ele todo dia, de repente tá na televisão, tá no Rock in Rio e tudo mais. Eu não tive que viver isso. Ele é um star e eu não sou, não sei. Você acha que se você tivesse saído de Belo Horizonte as coisas teriam sido diferentes? Sim, mas aí eu não teria conhecido a Ana. De 80 a 2009, passa um monte de água embaixo da ponte. Eu dei uma paradinha de 15 anos pra curtir a vida, né, meu? E pra mim não tem sentido fazer música, fazer um monte de lançamento sem ter a ver, se a coisa não vai ser, vai ter alguma massa, tá entendendo? Tudo atropelamento. A gente tem que, um dia hoje e amanhã será depois da manhã. Você aceita algumas coisas, né? Assim, a vida te dá algumas coisas e você aceita algumas e outras não.
Eu sei que eu virei um fotógrafo comercial nos anos 90 e deu tudo certo até, né? Sobrevivi, evoluí. Eu pintei até 94, 95. Mas agora me deu vontade de voltar lá atrás. Não sei se é possível dar o reload. E agora eu estou voltando a ser um artista que eu sempre quis. Porque, na verdade, aquilo tive sempre uma insônia. Até hoje eu escuto o neguinho virar pra mim e falar assim, ó, que isso, Kruger? Você largou Caixa Federal pra mexer com esse negócio de música? Até parece que eu sou traficante de droga. A minha vida veio caminhando até chegar na bifurcação. O que eu quero ser? O presidente da Caixa Federal? Eu quero ser um puta músico. Eu quero ser um puta músico. Aí tem que trabalhar segunda-feira até sexta, 8h15 diária. Eu, como baterista, o dinheiro que eu ganhei não dá pra comprar nenhum prato. Eu sou meio Robin Hood, eu pego de outras fontes pra colocar no hardcore, no punk, no grindcore, no oldfest. Porque se não fizer nada, acho que ninguém vai fazer muita coisa também, sabe? As artes plásticas migrou pro design. O design passou a ser uma coisa muito mais séria e a televisão é uma discussão que está dentro da casa de todo mundo, é uma discussão, acho hoje, mais aparente e me interessa mais do que a arte de galeria, entendeu? Prefiro arte de rua, por exemplo, do que arte de galeria. E eu acho que a televisão tem a ver com essa discussão. E eu acho que é opção, entendeu? O segundo disco é de Jimmy. Eu lembro até hoje quando o Jimmy chegou com o troço todo rabiscado, pintado com tinta jogada em cima, assim, um negócio meio... Ele falou, não, isso aqui, quando for pra gráfica, vai ficar muito bom. Vai ficar assim essa cor, vai ficar viva. E ficou mesmo, cara. Essa capa aqui quer dizer, nós idealizamos, né? E o cara que pintou foi o Jim Leroy, que hoje trabalha, acho que, diretor de TV, não sei, da MTV. Acho que ele não foi para um lado muito bom da coisa, não. Alguns conceitos meus que eram cristalizados se desmancharam, como, por exemplo, esse meu lado comunista, né, que está até aqui evidenciado nos quadros. Hoje meu discurso é mais socialista, mas ao mesmo tempo, com perdão da palavra, é quase que capitalista, porque eu fico assim, achando que a pessoa tem todo o direito de crescer economicamente, sabe? O que aquele momento definiu na minha vida? Era essa a pergunta que eu fiquei fazendo. Será que esse documentário vai tratar apenas das pessoas que deram certo? Ou vai tratar também das pessoas que deram errado, entre aspas? A tua formação é uma coisa muito importante. Ela vai ficar meio que ali impressa no que você faz de uma maneira muito forte. Então, dar certo não é simplesmente aquilo que você fazia que você continua fazendo até hoje, mas aquilo que você fazia está na base da sua formação. Ainda mais se você viveu isso com essa intensidade, que eu acho que foi o caso. Todo mundo tem problemas, os problemas são mais que os outros. Mas pela sua cara, o meu problema é bem maior que o seu, bem maior que o seu. Meu pai repete isso desde que eu nasci. Quem não tem um lado frustrante? Eu acho que tem, lógico que tem. Quisera que todo mundo pudesse cumprir o roteiro estabelecido, né? Nem sempre é possível. Mas não tem frustração, não. Mesmo porque eu acho que o jogo só está no meio. 18, 19, 20, 21, por aí. Nessa época aí eu tava... Aqui nesse ano eu estava produzindo muito, cara, muito mesmo. Mas quanto tempo que eu tenho de vida ainda? Estou com 45 anos, né? Então assim, eu tinha que estar produzindo mais, cara, mais mesmo, produzindo muito mais, sabe? Eu gostaria de estar produzindo mais, sabe? Eu preciso disso. Ó, geração punk, ou o que fosse e tal, tinha uma gana qualquer em fazer certas coisas achando que aquilo ia dar certo. Continuo fazendo fotografia, meu negócio não é vídeo, não é cinema,
é a imagem estática. O barato é esse, é resistir um pouco contra essa hipocrisia que é esse mundo, contra esse mundo maluco, que essas guerras absurdas. Mas enfim, a gente continua resistindo, é isso que importa. Quando eu ouço, né, alguém falar, poxa, né, você poderia ter sido... Eu falo, não, eu sou o que eu quero ser, né? Eu não estou aqui pensando, poxa, eu devia ser, sei lá. Porque a minha ligação com artes plásticas era essa, assim, era fazer aquela coisa de uma forma punk rock, né? Assim. Sem nenhum ranço, sem nenhuma mágoa, sem nenhum ranço de nada que deu errado, ou que pode dar errado, que vai dar errado, que eu acho que é maravilhoso, que é um signo de juventude e que eu tento manter. Eu viro e mexe, eu estou de olho nisso. Não quero envelhecer, porque eu acho que envelhecer é perder esse espírito. Esse espírito de que, não, vamos levar a boa, as coisas vão dar certo. Assim. Sou amado, estou amando. Hoje existe um mundo novo, todo feito pra nós dois. Mais doçura, mais ternura, mais poesia, mais carinho pra sonhar. Não é coletivo, né? De repente você pirou. Eu não pirei. Eu pirei. Outra pessoa não pirou. Você não pirou? E você desistiu da banda, desistiu da música? Não desisti até hoje, né? Até hoje não. E agora que eu acho que é agora. Sim, mas demorou 20 anos. Mas eu toco todo dia, saca? Todo dia eu tô pensando, escutando coisa nova, que é importante escutar coisa nova, né? Eu não sou trancado. Eu não gosto da maioria da produção de música brasileira que eu ouço, eu não gosto de nada, cara. Será que eu sou muito chato? Ou será que a música é piromba, é ruim? Sei lá, cara. Eu só sei que esse disco que eu tô fazendo é demais. O que eu tô fazendo agora é muito louco, cara. Eu vou dar essa. Vem chegando esse dia do ano em que na cidade estamos sós. Os perus já vão se preparando. Porta do camarim lá, o nome na porta do camarim, sofazinho, freezerzinho, com cervejinha, refrigerante à vontade, menininhas de sainha servindo. Que isso, cara? Se eu morrer hoje, eu tô satisfeito demais, cara. Já fiz tudo que eu queria na vida. Essa dor me corta como uma faca. A dor que ele me deu dela, eu corro dela que vem correndo. E passa a noite inteira, você dorme, ela não dorme, ela vai pegar você. No dia dela, no dia dela. Eu não lembro. É linda essa canção. Os elefantes saem, caminham. Na hora de morrer, que eles sentem que ele tá, eles começam a fazer o caminho inverso. Se o mundo acabar hoje, beleza. Se eu tiver que morrer hoje, beleza. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que eu aproveitei bastante. Independente do que cada um tenha seguido na sua vida, para mim os anos 80, para essa geração, significa os anos da sua formação. Se for para fazer homenagem, eu também acho que sim, entendeu? Eu quero que ninguém faça homenagem, até porque
Vou fazer coisa pra caramba. Se quiser fazer homenagem, a gente fazer depois. Vai ter muito mais coisa pra homenagear, eu espero. A minha, a você, a nossa. O tempo passa, passou. E eu vou a tiracolo buscar o futuro. Agora, se é um testemunho, sabe? É uma tiração de onda, qual o problema, entendeu? Não tem que ser tudo tão sério assim também não, sabe? Foi legal pra caramba, sabe? Forjou gente, sim. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Nosso amor nasceu, foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Sei que existe um paraíso azul só pra nós dois. Nosso amor vai nos levar pra lá. E eu vou te amar pra sempre. Uhul! Olha, vai manchar tudo. Demônios em silêncio, anjos cantando, já posso dormir. Foi dessa época. No prato, antes cheio de doce, hoje um poema vazio. Podemos morrer, atingimos a Fui imortalidade. fotografado, finalmente sou imortal. Exatamente. Podemos morrer. Y nos rimos de comunicación. Vocês conseguiram fazer uma homenagem maravilhosa, né? Parabéns pela memória. Eu não sei. Eu não sei se eu tenho estruturas para funcionar bem. Esse corpo e o que se passa com ele é um defeito. Eu sei que a sociedade quer me salvar, mas eu não deveria. Eu não sei se eu tenho estruturas para funcionar bem. Defeito. Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer quando tudo ainda estiver funcionando. Quando a língua ainda estiver funcionando. De A a Z. Funcionando, funcionando, funcionando. Metrô. Funcionando. Funcionando, funcionando, funcionando. Funcionando, funcionando, funcionando. Bicicleta funcionando, funcionando. Liquidificador. Funcionando, funcionando, funcionando. Funcionando, 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 funcionando. Se hoje em dia é assim, vocês imaginam há 80 anos atrás. Eu acredito nos anos Este corpo. E o que se passa com ele é um defeito. Eu sei que a sociedade quer me salvar, mas eu não sei. Eu não sei se eu tenho estruturas para funcionar bem.